Boa noite, dia 21 de janeiro de 2021. Mais um Evangelho no Lar. Já estamos chegando aí a um ano, quase um ano, né? Em março do ano passado nós começamos a fazer o Evangelho online. Então daqui a pouquinho estamos chegando a um ano. Hoje o nosso tema vai ser o item 9 do capítulo 19 da parábola da figueira seca. E a mensagem que nós vamos utilizar no livro Pão Nosso é a mensagem 54, Razão dos Apelos. Como eu sempre faço todo o evangelho, eu dou algumas explicações, né? Para que, caso você esteja começando a fazer agora. Então, o que é o evangelho no lar? Qual é o princípio dele? É você tirar um dia na semana, durante um período de 15 a 20 minutos, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, você se condicionar, você se preparar para, naquele período, você se conectar, né, com Deus, com o seu lado superior. Boa noite, sim, a todos que estão entrando. E você se conectar, né, com esse lado superior, com Deus, com aquilo que você acredita, para que você possa ter uma conexão e tirar uma dúvida espiritual, pessoal, e também se condicionar a ter pensamentos positivos, uma atitude positiva entre você e seus familiares. O Evangelho não é um debate, não é uma tentativa de mostrar quem está certo e quem está errado, mas é um processo de harmonizar, né? A Cíntia Coga também entrou agora há pouco. Eu não consigo ver vocês usando o celular, então eu não consigo ver o nome de quem está entrando, nem todos que estão aí. Então, Marli, boa noite. Então é uma forma de você se conectar com a sua família, com o mundo, né? Principalmente esse período tão complicado que a gente está vivendo, tirar um período assim para você se conectar com a espiritualidade, se conectar com pensamentos positivos, com atitudes positivas. Não precisa, isso nós chamamos de evangelho no lar, né? Porque como espíritas tal, nós temos essa prática. Mas você não precisa ser um espírita, você não precisa ser nem mesmo uma pessoa religiosa para tirar pelo menos um dia na semana para fazer uma meditação, para fazer uma leitura, para fazer alguma coisa que te restabeleça essa conexão entre você e o divino, o ser superior, a tua consciência, traga para você uma energia legal, uma forma nova de pensar as coisas. E nesses momentos, como eu disse, né, nesse momento tão sério que a gente está vivendo da pandemia, já são desde março, quase praticamente aí 10 meses que nós estamos aí nessa situação, e está muito tumultuado, né? Muitas notícias continuam acontecendo, muitas coisas, e está acontecendo assim um processo muito grande de cisão, né? De separação entre as pessoas. Eu estava vendo agora há pouco aqui que agora não fugiu o nome do conjunto, é um conjunto muito, acho que é o MPB4 do Rio de Janeiro, muito antigo, que por causa de política e outras coisas, eles se separaram, né? Então, aí não é isso o interessante. E sem contar também que quando você tem pensamentos positivos, uma atitude positiva, tem o hábito da prece, o hábito da meditação, hábitos que te interligam, né, entre você, como ser material e espiritual, ele aumenta a tua imunidade também. Isso ajuda bastante também no seu processo também de manutenção da sua saúde, de estabelecimento da saúde, e para você se sentir melhor. Então o Evangelho boa noite, Emelinda, tudo bem? Então isso é muito importante para a gente ter essa prática. E o Evangelho é sempre feito com uma preparação, né? O que é preparação? Você vai preparar o ambiente, você vai deixar o ambiente mais tranquilo, colocar uma música, manter a calma, a tranquilidade, pensamentos legais, colocar alguma coisa de boa né, para você ouvir, para você prestar atenção antes, para você estar conectado, né? Boa noite, Rubens, com a espiritualidade. Durante o dia é bom você ter pensamentos positivos, uma leitura,
uma prática de prece, meditação, de contemplação, alguma coisa que te, né, comece a te preparar para esse momento assim tão auspicioso que é esse momento de você se conectar, né? Você estabelecer essa ligação com a espiritualidade maior. É muito importante isso também para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Então é por isso que a gente tem que estar conectado, tem que estar preparado para isso. Então nós vamos começar o nosso evangelho. Eu vou fazer um pouquinho diferente o evangelho de hoje, né? A gente vai fazer a preparação, vamos ler a leitura de preparação também, que eu falei, que é a mensagem 54. Depois a gente vai fazer o texto no capítulo 19, a fluidificação da água, a energização da água, as vibrações, né? Boa noite, Dona Antônia Nardi, e depois o encerramento do nosso evangelho, no máximo de 15 a 20 minutos. Então vou convidar vocês que estão aí do lado a elevar seu pensamento a Deus, a Jesus, ao Deus do seu coração e da sua compreensão, a se conectar com esse ser que você crê, que você acredita, com as forças da espiritualidade, que traga para sua casa, nessa hora, nesse momento, essa energia de amor, de carinho e de auxílio. Que a sua casa, que a minha casa, que os nossos lares sejam faróis da espiritualidade, para que eles saibam que nessa hora, nesse momento, está sendo feito o evangelho nesses lares. E assim possam ir até os nossos lares, levando todo o amor do Cristo, toda a sua orientação, e que possam fazer, durante esse período do evangelho, um tratamento espiritual em todos nós, estabelecendo a nossa saúde física, mental e espiritual, nos equilibrando as nossas energias. Boa noite, Rosana, trazendo também a calma e a tranquilidade para todos nós. Que assim seja. Então, mensagem 54. Razão dos apelos. Pelo que vendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral. Após generoso alvitre de um emissário do céu, e contudo atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pecador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer a finalidade de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber aonde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo surge muitas considerações aos novos aprendizados do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada, porque relembrar a companhia que não merecemos. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a equiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição e, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos
se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe, o Espírito glorioso. Quem vos responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente por ouvidos falar? É uma mensagem que ele nos leva, inclusive a questão do Evangelho, das evocações, quando fazemos algumas preces, a gente ouve, olha, determinados nomes, então a gente evoca, chama Bezerra de Menezes, chama Chico Xavier, Irmã Dulce, né? Chama tanta gente sem saber se realmente nós somos merecedores daquilo, ou temos consciência do que estamos fazendo. Boa noite, pessoal da HAC Limpeza. Eu preciso, na hora, principalmente quando eu vou me conectar, em vez de eu procurar outros nomes mais elevados e tudo, eu preciso me conectar com quem? Com o meu, podemos chamar de anjo da guarda, nosso mentor, né? Podemos nos afinizar com aquele que está sempre do nosso lado. Nós esquecemos muito de falar do nosso guardião, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. A gente chama ao auxílio de todo mundo e esquece que Jesus, que Deus, né, na sua extrema bondade e caridade para conosco, colocou um irmão, né, que está sempre do nosso lado, nos guiando, nos orientando, e nós esquecemos a presença dele, até mesmo nas nossas preces. Eu preciso elevar os meus pensamentos também a ele, agradecer a presença do nosso mentor, a presença do nosso anjo guardião, ou o nome que você dê até a ele, dessa energia protetora. Porque nós temos um ser, né, que está todo santo dia, sempre conectado com a gente mentalmente, procurando nos ajudar. Mas nós estamos sempre procurando para outros nomes, para outras presenças. É claro que é válido você elevar seus pensamentos, se você for católico, a Maria, aos santos da igreja, né? A igreja, a Jesus, né? Como espírita, a Bezerra de Menezes, a Meimei, legal, tudo bem, mas e o teu mentor, e o teu anjo da guarda? Há quanto tempo você não conversa com ele? Há quanto tempo você não agradece todo o empenho que ele tem todo dia tentando te ajudar? Porque tentando mesmo, porque às vezes a gente não escuta, a gente não dá atenção. Então, antes de elevar os nossos pensamentos a seres mais grandiosos, como a gente imagina, vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas preces, os nossos pedidos, né, de orientação, de tudo que está acontecendo, ao nosso mentor. Você vai fortalecer esse vínculo, você vai estabelecer um vínculo mais próximo com esse ser tão maravilhoso que é o nosso mentores, que é o nosso mentor, e aí sim temos uma proximidade maior. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, nós estamos conectando com os nossos mentores, o meu mentor espiritual, de todos os moradores do lar, do seu lar, do meu lar, e junto vão vir outros, mas vou dizer assim, aqueles que estão nos protegendo, que nos estão nos guiando, são nossos mentores. Então pense bem nisso antes, né? Há quanto tempo você não fala com o teu mentor? Há quanto tempo você não fala com o teu anjo da guarda? Então vamos conversar um pouquinho mais com eles, né? Orientar, pedir orientação, eles estão aí para isso mesmo e ficam muito felizes quando a gente faz isso, né? Eles se sentem muito felizes porque vê que você está crescendo, que o trabalho deles, né? O empenho deles está trazendo efeito, está fazendo bem. Então vamos aí levar esses pensamentos para que a gente consiga realmente, né, nos aproximar mais da espiritualidade, tá bom? E eu vou falar aqui sobre a parábola da figueira seca, né? E eu vou pegar o item 9 aqui, que ela fala assim muito de coisas que estão acontecendo hoje. E fala assim, a figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem. Boa noite, Amilcar, tudo bem? Que na verdade não produzem nada de bom. Simboliza os oradores que têm mais brilho que solidez. Suas palavras têm o verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, nesta a pergunta sobre que proveito se tirou delas.
Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não são. E todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida, o que lhes falta, não na maior parte do tempo, é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas, pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará um dia que secarão até as raízes, ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizam os recursos que tinham em si serão tratados como figueiras secas. Boa noite, Daniela, tudo bom? Quanto tempo, né, Daniela? Faz muito tempo que a gente não se vê. E hoje a gente está vivendo muito isso, né? Pessoas muito boas do verbo, da verbalização, da oratória, do discurso, mas são todos discursos vazios. Né? Que falta nesse discurso verdade, falta consistência. Boa noite, Irenice. E a gente está vendo isso em todos os locais, pessoas falando coisas, né, das mais aparentemente salutares, boas, legais, mas falta base. Principalmente isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Oradores, palestrantes, pessoas da mídia que prometem transformação da nossa vida, da nossa existência, de uma forma mágica. E fazendo um parêntese, né? Nós devemos lembrar que o mágico, a profissão dele é de ilusionista. Ele vende uma ilusão. E eles vêm falando de coisas de transformação de vida, transformação de caminhos, de uma hora para outra, sem uma consistência, sem base, né? Sem trabalho, sem empenho. E muitas vezes a gente se desvia do nosso caminho, se desvia das nossas metas, porque alguém mostra pra gente, né, um caminho mais fácil, um atalho. E não é bem por aí, né? A prosperidade é legal, a prosperidade existe, né? O próprio Evangelho fala, né? Faça a tua parte que o céu te ajudará. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente vai fazer tem que ter uma base sólida, tem que ter uma base consistente. Construir casas sobre dunas de areia, a casa cai, né? E também construir sobre uma rocha dura não significa também que isso vai manter a tua casa firme. Ela precisa ter fundações firmes, ela precisa ter um alicerce firme. As colunas têm que ter, né, tem que ter a sua consistência, tem que ser a sua determinação, saber do que ela é feita. Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa largar de fazer coisas que não dão frutos, que não rendem coisas boas de verdade. Todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz de coração bem feito, vai gerar prosperidade, vai gerar riqueza, vai gerar progresso, vai gerar transformação, gerar caridade, vai gerar fé, né, esperança. Tudo isso é importante, mas a gente tem que aprender a não ser figueiras secas, ficar pregando ou ficar ouvindo, sabe, coisas que realmente não têm frutos, são palavras vazias, que na hora que a gente vai verificar, ela não tem consistência nenhuma. E a gente está num período agora, né, um período muito difícil, que é esse que a gente está vivenciando agora, onde quem vai crescer e evoluir mais é aquele que tem a sua base forte, a sua base firme. E qual que é a nossa base? Na verdade, na caridade e no amor. 3 coisas que a gente precisa ter na nossa vida, né? A verdade, a caridade e o amor. Tudo isso junto, né, com o nosso trabalho, com o nosso destemor, vai fazer com que a gente tenha
uma casa bem construída, fortalecida. E qual que é a nossa casa? É a nossa consciência, a nossa alma, o nosso jeito de ver a vida, nosso jeito de trabalhar. Como eu disse no vídeo ontem que eu falei sobre a diversidade. A diversidade, quando ela é olhada como um ensinamento, como uma mola propulsora para o nosso crescimento. Boa noite, Sueli Gucci. Para o nosso avanço, nosso crescimento, ela não é algo ruim, muito pelo contrário, né? Ela vai trazer para a gente consistência, transformação, uma vida melhor, porque a gente sabe enfrentar a dificuldade, a gente sabe enfrentar as agruras do dia a dia, né? Não se deixa abater pelas ilusões, não se deixa abater pelas aparências, né? Nem pelo temor, nem pelo horror que muitas vezes pintam por aí, mas a gente tem discernimento. A gente começa a entender o que está acontecendo, se fortalece nisso e graças à nossa base, à nossa formação, nós nos elevamos e vencemos e superamos todas as dificuldades que vêm à nossa vida. É isso que faz da gente pessoas figueiras que dão figos, que dão frutos de verdade, e não figueiras que apenas falam palavras bonitas, tem um discurso maravilhoso, mas não tem fruto, não tem consistência, não tem verdade, são vazias, né? Só tem, como diz o texto, o verniz. E ao mesmo tempo, antes de você procurar ouvir os de fora, outros que você não conhece, né? Como disse aquela mensagem, ouça o teu mentor, ouça o teu anjo da guarda. É ele que vai te trazer intuição, é ele que vai te trazer inspiração, é ele que vai te mostrar o caminho a seguir. E não ficar procurando, sabe, os falsos profetas, as falsas promessas. Não. É aprender a nos concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é sincero. Mas o Evangelho não é palestra, o Evangelho, né, não é uma pregação. Então a gente não pode se deixar levar muito, né, apesar de ser muito bom. O Evangelho é de 15 a 20 minutos. É o tempo que os nossos amigos espirituais estão aqui fazendo todo o trabalho espiritual e daqui já vão, né, para outros locais trabalhar, porque Deus, né, já fala, né, que Deus trabalha incessantemente e os seus filhos também espirituais também trabalham sempre, não descansam, estão sempre trabalhando, principalmente nesses momentos onde a necessidade da força espiritual, do trabalho espiritual é muito grande. Como nós podemos ajudar? Pensamento equilibrado, pensamento espiritualizado, atitudes equilibradas, um coração cheio de amor, de fé e de esperança, e que a gente gere frutos, frutos doces, frutos saudáveis, e que as nossas raízes sejam profundas, sejam firmes e não que morram e que sequem, e que as nossas folhas sejam abundantes, que ofereçamos ao andarilho, ao neófito, aquele que está caminhando, a sombra da nossa experiência, do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso acolhimento. Se cada um de nós nos tornarmos figueiras, não secas, mas figueiras floridas, que deem frutos, que deem alimentos, que deem sombras, nós vamos estar ajudando muito o nosso mundo e a nossa existência. Então vamos agora nos preparar para as nossas vibrações, para o nosso trabalho também de limpeza do lar. Então vamos elevar os nossos pensamentos, a espiritualidade, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, e pedir aos nossos amigos espirituais que agora, nesse momento, façam a limpeza energética dos nossos lares, retirando todas as formas de pensamentos, miasmas, influências negativas, e que recolha esses irmãos que por acaso estejam no nosso lar, necessitando de amparo, de auxílio, de ajuda, e que levem esses irmãos, que recolham para as colônias de orientação, de acolhimento, da espiritualidade. E aqueles que porventura não desejem, que sejam retirados desse lar. Que eles protejam os nossos lares, que eles protejam os nossos vizinhos, que eles protejam os nossos colegas de trabalho. E vamos vibrar assim também pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Boa noite, José Vieira.
Vamos vibrar também por aquelas pessoas que trabalham conosco, pelas pessoas da área de segurança, da área da saúde, pelos políticos, pelas crianças, enfim, por todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar também por aqueles amigos e irmãos que estão aí nos hospitais, passando por várias doenças, tanto pela pandemia e por outras doenças que estão aí assolando o nosso mundo. Que as nossas vibrações de amor e de carinho sejam levadas até ele, e que a espiritualidade, que os amigos da espiritualidade utilizem essa energia da melhor maneira possível. Vamos agradecer também essa oportunidade do Evangelho dessa noite, pedindo aos nossos amigos espirituais que fluidifiquem essa água sobre a mesa, no jarro, que depositem nela fluidos, energias fortalecedoras, salutares, que reforcem nosso sistema imunológico, nosso sistema emocional, mental, nosso equilíbrio físico e emocional. E assim, vamos agradecendo a oportunidade do Evangelho, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, e que Jesus seja o nosso guia, o nosso escudo, o nosso exemplo, que através dele a gente possa encontrar o caminho, a verdade e a vida, e saber exatamente e compreender tudo que acontece na nossa vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que a gente possa nos reunir mais breve em outro Evangelho, numa outra live. Que assim seja. Muito obrigado por você estar aqui comigo nessa noite. Eu agradeço profundamente por você estar aqui na minha casa, participando desse Evangelho, né, que eu faço com muito carinho, que eu faço com muita inspiração, querendo levar para vocês o melhor. Se você não é espírita, se é católico, evangélico, de outra crença, que eu falei hoje traga para você bons pensamentos, inspiração, força para seguir nas dificuldades. Está passando um momento difícil, que essas preces, que essa oração de agora também fortaleça a sua fé, a sua força de determinação, e que a gente possa realmente se encontrar. Me acompanhem aí, eu peço que vocês, sempre que for possível, compartilhem o Evangelho, compartilhem esses vídeos na sua página do Facebook, no Instagram, onde você puder compartilhar, para que essa mensagem chegue em mais pessoas e que possa ajudar, né? Quanto mais pessoas, melhor. E até a próxima, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, né? E que Deus seja sempre o nosso alicerce em todos os momentos. Até mais.